Paula Henkel, Augusto Nunes, Guilherme Fius e José Maria Trindade. Vamos aos destaques. O presidente Jair Bolsonaro concede uma entrevista exclusiva em instantes, ao vivo aqui pra gente. O ex-ministro Fernando Azevedo e Silva desiste de posto no TSE. E temos as últimas notícias sobre a chuva em Petrópolis, na região serrana do Rio. Os destaques desta quarta aqui em Os Pingos nos Is, e você vai participando também. Grave um vídeo, envie pelo nosso WhatsApp. O número é o 11 931 17 0620. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O presidente Jair Bolsonaro se encontrou hoje em Moscou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Logo depois desse encontro, os dois chefes de Estado fizeram um pronunciamento e nós vamos acompanhar agora o que disse Bolsonaro. O mundo é a nossa casa e Deus está acima de todos nós. Pregamos a paz e respeitamos todos aqueles que agem dessa maneira. Afinal de contas, esse é o interesse de todos nós. Paz para o mundo. Muito obrigado, presidente Putin, pela acolhida, pelos temas tratados conosco e pela confiança depositada em nosso país. Muito obrigado. E a partir de agora, ao vivo, direto de Moscou, conversa conosco o presidente Jair Bolsonaro, uma entrevista exclusiva aqui aos Pingos nos Is. Obrigado mais uma vez, presidente, pela presença. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade, só para lembrar que aqui são meia-noite, uma diferença de fuso de mais 6 horas. Mas estamos bem, tranquilos, e prosseguimos nossa missão no dia de amanhã, quando partiremos cedo para a Hungria. Pois é, a gente agradece inclusive a gentileza, presidente, depois de um dia repleto de compromissos aí em Moscou, já nessa madrugada de quinta-feira aí na Rússia, em atender a nossa equipe. Obrigado pela presença aqui no programa. Começo perguntando ao senhor como foi esse encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, o que foi discutido nessa conversa, e a grande curiosidade que havia é se os senhores iriam tratar do tema Ucrânia. Apareceu na conversa esse tema, presidente? Como foi? Primeiro, permita reportar um assunto que é muito caro para nós. A última noite praticamente não dormimos aqui, tendo em vista o que aconteceu em Petrópolis, uma catástrofe. Então passamos a noite em conversação, a noite para nós aqui, para o Brasil aí, madrugada, e acertando com o ministro Paulo Guedes, com o Rogério Marinho, a feitura da medida provisória que deve sair nas próximas horas para atender aí essa catástrofe de Petrópolis. Bem como acertamos também, conversei com o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, estava lá em Petrópolis, e tudo acertamos para que na sexta-feira nós possamos acompanhar demais ministros, como por exemplo o João Roma, da Cidadania, o Pedro Guimarães, da Caixa Econômica, irmos até Petrópolis, conversarmos com autoridades locais e abrir para eles todas as oportunidades que nós temos de oferecer apoio à população. Em função disso, obviamente, a nossa live de amanhã, que seria feito no horário de Brasília, 19 horas, nós resolvemos passá-la para sexta-feira, porque assim nós podemos ganhar 2 horas de chegar mais cedo na sexta-feira aí no aeroporto do Galeão e partirmos para Petrópolis. Quanto à sua pergunta, o encontro, no meu entender, foi fantástico, a recepção foi maravilhosa, tratamos de vários assuntos, e no tocante, quando você falou sobre Ucrânia, o que eu deixei bem claro aqui, está no seu próprio vídeo aí. Nós aqui somos um país pacifista, acompanhamos o que acontece no mundo, torcemos pela paz. Houve sim uma coincidência, no meu entender, ainda em voo vindo para cá, parte das tropas russas foram retiradas da fronteira com a Ucrânia. E hoje mais uma parte saiu. A gente entende isso como um grande gesto por parte do presidente Putin de distensionar o que está acontecendo ali. Somos um país, então pregamos a paz aqui, pregamos a paz na Ucrânia, e pelo que tudo indica, com esse distensionamento, uma solução está por acontecer. Augusto Nunes. Boa noite, presidente. Antes de fazer a pergunta, eu queria reproduzir um vídeo
em que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que a partir de terça-feira vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez declarações, a meu ver, inapropriadas, né? Vamos reproduzi-las e em seguida eu faço a pergunta ao senhor. Senhoras e senhores, em breve iniciaremos a nossa gestão e há robusto conjunto de desafios que encontraremos. Segurança cibernética, por exemplo, é um item essencial. Há riscos de ataques de diversas formas e origens. Tem sido dito e publicado, por exemplo, que a Rússia é um exemplo dessas procedências. O alerta quanto a isso é máximo e vem num crescendo. A guerra contra a segurança no ciberespaço da Justiça Eleitoral foi declarada faz algum tempo. Deixemos dito de modo a não parar dúvida. Violar a estrutura de segurança do Tribunal Superior Eleitoral abre uma porta para a ruína da democracia. Aqueles que patrocinam esse caos sabem o que estão fazendo para soar o Estado de Direito. Presidente, eu estranhei essas declarações, sobretudo por dois motivos. Ao lado do ministro Fachin, estão dois ministros que garantem que a urna eleitoral é inviolável. Nada. Né? Ela não pode ser invadida por hacker nenhum. Agora, com o presidente, é o segundo motivo de estranheza, com o presidente da República, que é o chefe do Estado brasileiro, em visita oficial à Rússia, ele insinua que pode vir um ataque da Rússia. Então as urnas não são invioláveis e a Rússia representa o perigo. Pergunto ao senhor, como é que o senhor recebeu essa declaração? Ô Augusto, eu estou em Moscou, ainda em solo russo. Uma crítica de, na verdade, 3 autoridades que integram o Supremo Tribunal Federal. E, por coincidência, também integram o Tribunal Superior Eleitoral. É triste e é constrangedor para mim receber acusação de como que se a Rússia se comportasse como um país terrorista digital. Eles têm certeza, né? O Fachin, o Barroso e também ali o senhor Alexandre de Moraes, que eu estou na Rússia. Isso é lamentável, esse tipo de declaração. Confesso, se não visse as imagens, fosse uma matéria escrita apenas, eu ia falar que era um fake news. Agora, como você bem disse, se as urnas são invioláveis, se todo o processo eleitoral é garantido, por que temer possíveis hackers? E dizer que hack existe em praticamente todos os países do mundo. Até em Cuba tem hacker. A inteligência cubana trabalha em cima disso. Venezuela também tem. Posso citar aqui, eu acredito que não exista país que não tenha um hacker. E tem muito hacker que não se intitulam desse ou daquele país. Cuidam dos seus negócios escusos com quem lhe pagar mais. Agora, realmente, o próprio ministro Fachin acaba de comprovar, no meu entender, que ele não tem confiança no sistema eleitoral. Eu não sei o que está passando na cabeça deles. Eles nos convidaram no final do ano passado, quero dizer, Forças Armadas, eu sou chefe supremo das Forças Armadas, a participar do processo eleitoral do corrente ano. Nós aceitamos. Tá? As Forças Armadas questionaram o Tribunal Superior Eleitoral sobre possíveis vulnerabilidades. Foram uns 40 itens batendo nessa tecla, pedindo informações, algumas técnicas, outros pedindo manuais, pedindo procedimentos. Nos responderam, né, a questão de 3 dias aproximadamente. São centenas de páginas. E o pessoal das Forças Armadas, os militares das Forças Armadas, que pertencem ali à área da guerra cibernética, estão analisando esses documentos. Obviamente, ou nós vamos concordar, ou discordar total ou parcialmente, de forma técnica também.
eu não sei porque o desespero com esse ataque, né, gratuito a um país no qual o chefe de Estado brasileiro está presente, como se aqui fosse um país que viesse a participar de forma criminosa numas eleições no Brasil. Se o sistema eleitoral é inviolável, por que essa preocupação? Acabar de comprovar que existe a possibilidade de ser violável. Outra coisa, é um assunto que nós queremos discutir nos autos, entre aspas, né? Mas deixo bem claro, eu não divulguei, juntamente com o deputado Felipe Barros, lá do Paraná, nenhum inquérito sigiloso. O próprio encarregado do inquérito, o delegado encarregado do inquérito, prestou depoimento à Polícia Federal nesse inquérito dos vazamentos, que está aí, que foi aberto por direção do ministro Alexandre de Moraes, e ele diz que quando entregou oficialmente com recibo para o Felipe Barros, e eu divulguei, até aquele momento o inquérito não tinha qualquer grau de sigilo. Passou a ser sigiloso alguns dias depois da nossa divulgação. A mesma coisa a Corregedoria da Polícia Federal, falou que não tinha nada de sigiloso ali. Passou a ser sigiloso depois da nossa divulgação. E aquela pergunta, o que eu falei na segunda live minha, tudo estava dentro do inquérito, como uma das questões mais importantes. Quando, depois de vários meses frequentando esse grupo de hackers, os computadores do TSE, passeando pela alma do TSE, depois das eleições, como eu ganhei, eu não quero divagar agora, o que está escrito nesse documento, né? Quando acabou as eleições, houve uma denúncia de um hacker de possível manipulação de dados, onde a então presidente Rosa Weber do TSE imediatamente mandou abrir um inquérito. E o que interessa de mais importante no inquérito? Quando o delegado encarregado do inquérito pede os logs para o Tribunal Superior Eleitoral, e eles demoram 3 meses praticamente, e responde que os logs foram apagados de forma inadvertida por uma empresa terceirizada que foi encarregada de apurar os votos. Não quero falar nada além disso. Paro por aqui, não vou tecer qualquer comentário a mais, porque eu estou aguardando no momento, como todo o Brasil está aguardando aí, o que as Forças Armadas dirão sobre a documentação que recebeu do TSE. Se procede, se o TSE tem razão, pode ser que o TSE tenha razão, ou se não tem razão, e por quê? E os próximos passos será dado pelas nossas Forças Armadas. Agora, é lamentável essa declaração do ministro Fachin nesse sentido. Deixo claro, na última segunda-feira, o ministro Fachin, juntamente com o ministro Barroso, foram ao meu gabinete, pediram audiência, nós concedemos, foram em meu gabinete, por coincidência, estavam lá o ministro da Defesa, os comandantes de força, o chefe do Estado-Maior Conjunto, e nos cumprimentamos, e apenas o ministro Fachin falou naquele momento. Eu me dirigi a palavra 2 vezes ao ministro Alexandre, ele não respondeu, e quando saíram dali, eles foram ao Senado Federal se encontrar com o presidente Rodrigo Pacheco, e ali decidiram, inclusive, que a CPI das fake news, que está à frente da mesma o senador Ângelo Coronel, deveria voltar a funcionar. E por coincidência, tudo que eu estou falando aqui, vocês podem rapidamente ser certificados da sua veracidade. Por coincidência, temos um vídeo de poucos meses ou algumas semanas do senador Ângelo Coronel, deputado Ângelo Coronel, que é senador, não, é CPMI. Senador. É senador, Ângelo Coronel, que esteve aqui onde eu estou no momento, na Rússia, falando que veio aqui aprender a tratar com fake news, a tratar com mentiras. Então você pode ver, quando vem o senador Ângelo Coronel para cá, diz ele que vem aprender aqui na Rússia como combater fake news, como combater mentiras. Eu estaria aqui agora, segundo aí ilações do ministro Fachin,
que eu estaria aqui fazendo exatamente o inverso. Então, é tudo muito lamentável, muito triste, mas eu quero, o Augusto Nunes, aguardar aí o estudo, né, das Forças Armadas sobre a documentação entregue pelo TSE há poucos dias, e para que as Forças Armadas então se manifestem, porque elas foram convidadas a participar do processo eleitoral, bem como outras instituições, e as Forças Armadas, uma vez convidadas, respeitosamente, nós vamos, eu digo que eu sou chefe supremo das Forças Armadas, de todo o processo eleitoral, do código-fonte até a sala secreta. As Forças Armadas presentes a esse processo, ela tem que ser fiadora da lisura das eleições. E é uma coisa que todos nós queremos, todos, sem exceção. Todos nós queremos eleições limpas, auditáveis, com apuração pública, para que, no final das contas, né, quando aparecer o vencedor, ninguém tenha dúvida do que aconteceu. Você pode ver, há poucos dias, o ministro Barroso elogiou o sistema, uma eleições em Portugal, se eu não me engano, elogiou muito, falou que ninguém contestou, só esqueceu de falar que o voto em Portugal tinha aí o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Então, e todo mundo sabe que esse processo eleitoral no Brasil existe apenas no Brasil, no Butão e Bangladesh. Respeitosamente, né, não existe em países que são muito mais avançados que nós na questão da informática. Eu não sei o que parece que alguns têm a esconder. Nós queremos eleições limpas. Criticavam tanto os militares no passado, falavam tanto em ditadura, né? E nós queremos democracia. As Forças Armadas, as nossas Forças Armadas, trabalham dentro das 4 linhas, não preciso sair dela para fazer valer a força da democracia e o nosso país. É isso que nós queremos e esperamos. E lamentamos muito essa fala do ministro Fachin, enquanto o chefe de Estado brasileiro está em solo russo. José Maria Trindade. Boa noite, José. Sua pergunta. Salve, muito boa noite, presidente. Olha, presidente, não foi só o ministro Fachin, não. O ministro Roberto Barroso também se dirigiu ao senhor com palavras pouco amigáveis, que eu nem vou levar nesse pormenor lá da fala do ministro Barroso. Mas a minha pergunta, presidente, o senhor levou para a Rússia uma comitiva boa, com vários setores, inclusive empresariais, mas o Ministério da Defesa, né, tem acordos interessantes com a Rússia, que são antigos, né, já há 10 anos, desde 2012, e principalmente a guerra cibernética. Fora desse disse-me-disse da história de fake news, existe um projeto de guerra cibernética no mundo, e o Brasil se prepara para isso. O Ministério da Defesa está preparado, presidente, para esse tipo novo de guerra? Houve uma reunião hoje, na qual eu não participei, eu estava num outro evento. O ministro Braga Neto, juntamente com o Carlos França, os ministros da Defesa e das Relações Exteriores, com seus homólogos aqui em Moscou, e trataram de vários assuntos sobre defesa, obviamente, né? E isso foi um assunto tratado. É um assunto sensível, reservado, tratou-se de energia nuclear. Vocês sabem que o Brasil tem um processo ímpar de enriquecimento de urânio, que é a levitação centrífuga. O Brasil também tem o seu submarino sendo construído por propulsão nuclear. Nós dependemos da certificação do combustível, e de modo que também nós interessamos aqui também nas pequenas centrais nucleares elétricas, que servem para abastecer cidades médias a grande, né, 50, 100, 200 mil habitantes. Há um interesse nosso dessa parte. Isso foi tratado também de forma reservada. Então, essa agenda específica da defesa que me fez trazer aqui os representantes de cada força, né? Não vieram os comandantes. Viria o comandante da Marinha, o Garnier, mas estava com problema de Covid, ficou no Brasil. Veio também o chefe do Estado-Maior Conjunto, né? Então, uma comitiva bastante robusta na questão militar, guerra cibernética, energia nuclear e acordos, né, de defesa
Brasil-Rússia. Ana Paula Henkel, boa tarde, Ana. Sua pergunta. Boa noite, presidente. Bom, o Brasil tem uma enorme comunidade ucraniana, né? Talvez aí uma das maiores comunidades ucranianas no mundo, fora da Ucrânia. Só no Paraná, eu estava checando aqui os últimos dados, são quase 1 milhão de descendentes ucranianos. E o senhor levou aí à Rússia, né, uma mensagem de paz, mas a velha imprensa continua criando tensões, algumas até imaginárias. Queria ouvir o que o senhor tem a dizer para acalmar esses ucranianos, né, descendentes de ucranianos que vivem no Brasil, tendo aí a experiência dessa viagem à Rússia dentro de uma iminente guerra que até agora parece que não vai se concretizar. Olha, eu enquanto deputado federal, certa vez, acompanhei uma representação de ucranianos do Paraná no parlamento. O Brasil é o único país do mundo que tem gente do mundo todo. Com os ucranianos não são diferentes, na quase sua totalidade no estado do Paraná. Jamais eu iria para qualquer país do mundo para estimular, fomentar, seja lá o que for, animosidades. Tá? Como eu disse, vocês até colocaram no vídeo aqui, no final da minha fala de hoje, que foi uma aberta à imprensa, eu falei que o mundo é a casa de todos nós. E todos nós, né? E Deus está acima de todos nós. Essa foi a mensagem que eu trouxe para cá, por coincidência ou não sei, por coincidência ou não. Enquanto estávamos em voo, parte das tropas russas foram retiradas da fronteira. E hoje mais um pouco foi retirado. Isso é um sinal de que está sendo distensionado essa questão. Uma guerra não interessa para ninguém. E ainda mais com países nucleares, que a gente pode saber como começa e não sabe como termina. Então não interessa para país nenhum no mundo uma guerra. E todos os países do mundo, acredito, os países sérios do mundo, querem a paz. A minha presença aqui aceitando um convite do Putin, eu dou um sinal que acredito numa solução pacífica para as questões russas. E nada mais além disso. Alguns achavam que eu não devia vir para cá, tendo em vista esse contencioso. Bem, vários países do mundo têm outros contenciosos também, com o próprio Israel. Então eu não deveria ir para Israel enquanto não resolvesse o contencioso com a Palestina, assim outros países do mundo. Então nós primamos, né, pela autonomia de todos os países, respeitando a sua soberania, continuamos aprofundando nas relações bilaterais, isso é muito bom para os nossos países, e sempre que possível, como eu disse para você, e o vídeo que você mostrou agora há pouco, a nossa mensagem sempre é de paz. Estamos aqui, sim, respeitamos a Rússia, respeitamos a Ucrânia, e a gente pede a Deus que a solução venha, sim, pelas vias pacíficas, porque de outra forma não interessa para ninguém. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza, boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite a todos, boa noite, presidente Bolsonaro. Presidente, eu não sei se eu entendi bem, tive a impressão de o senhor dizer que, na visita ao Palácio do Planalto, o senhor dirigiu a palavra 2 vezes ao ministro Alexandre de Moraes e ele não respondeu ao senhor. Foi isso mesmo? E se foi isso, o senhor interpretou isso como uma hostilidade explícita? Fiuza, para mim foi uma surpresa quando recebemos por escrito um pedido de audiência do ministro Fachin, juntamente com o ministro Alexandre, que tem vários inquéritos contra mim, acredite, contra meu ajudante de ordens, que um fato lamentável parece que ocorreu, foi quebrado o sigilo telefônico do meu ajudante de ordem, não tem nada a ver com nada na questão segundo eles, vazamentos que não foram vazamentos, e isso permitiu que o senhor Alexandre de Moraes, ao ter acesso a conversas, né, troca de mensagem entre eu e meu ajudante de ordem, fique sabendo da minha agenda, uma agenda estratégica, eu considero muitas vezes num grau de sigilo ultra secreto, porque ninguém tem que saber do que eu trato com alguns países. Troco mensagem não só com o Cid, como com os outros
3 ajudantes de ordem, são de extrema confiança, pessoas discretas, competentes, indicadas pelos respectivos comandantes de força para fazer parte desse staff meu. Eu tenho um ajudante de ordem 24 horas por dia. Aconteça o que acontecer, não interessa a hora, o dia, o local, tem alguém do meu lado para exatamente me ajudar a tomar decisões. Quantas vezes eu peço para eles entrem em contato com tal autoridade, por vezes com autoridade fora do Brasil, como tem o telefone. Essa agenda não pode estar na mão de ninguém. Isso é segredo de Estado. Isso tem a ver com a soberania nacional, com a minha atividade aqui na Rússia. Então, eu entendo que a quebra de sigilo do meu ajudante de ordem, por parte do senhor Alexandre de Moraes, foi para ter acesso às informações que eu tenho. Agora, apesar de ele não achar nada que possa comprometer o meu mandato, as trocas de mensagens confidenciais entre eu, o ajudante de ordem, para tratar de assuntos internos do Brasil, de estatais, de agenda com políticos, de contatos, posso citar aqui alguns chefes de Estado que eu te mantenho contato. É lamentável que isso esteja na mão dele, usando, no meu entender, um subterfúgio para chegar à minha pessoa. Ele bate na tecla de gabinete de ódio o tempo todo. Eu desafio qualquer pessoa a me apresentar uma matéria. Olha, essa matéria aqui teria sido produzida pelo tal do gabinete do ódio. Não existe. Combater fake news, se quer combater fake news, está aí, ó. Parte da grande mídia à disposição para combater fake news. De ontem para hoje, uma salevada de fake news. Até essa questão aí do ministro Fachin, fake news. Não é verdade que eu estaria na Rússia aqui, né, por coincidência ou não, né, para programar um ataque hacker aos computadores do TSE. Então, isso é uma pequena amostra do que está acontecendo, dos problemas que eu enfrento. Lamentavelmente, essas 3 pessoas não colaboram com o Brasil em absolutamente nada, querem apenas uma narrativa para desgastar o governo. Eu lembro o ano retrasado, quando estava no Emirados Árabes Unidos, quando aí a TV Globo aí quis botar no meu colo a morte da Marielle Franco, um constrangimento enorme para mim, se encontrando com centenas de empresários do mundo árabe para que apresentar o Brasil, extremamente constrangedor. Isso aconteceu, né? Não deu tempo de chegar ao conhecimento do governo russo, agora com toda certeza está sabendo. Imagina se eu tivesse um encontro logo mais no dia de hoje com ele, o constrangimento. Então são pessoas que se comportam como adolescentes, têm um objetivo, tá? Dizer ao senhor Fachin que eu não fui, dependesse de mim, né? Eu jamais faria o que ele fez, dando início aí à anulação dos julgamentos do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que eu poderia falar muito aqui dos desmandos que ele fez ao longo de 14 anos no Brasil, né, levando a quase a quebra da Petrobras, um endividamento de 900 bilhões de reais, levando também malfeitos ao BNDES de aproximadamente 500 bilhões de reais. E eu, quando junto isso tudo, são 1 trilhão e 400 bilhões, dá para se fazer 100 transposições do Rio São Francisco, meu Deus do céu. Não quero falar aqui em BNDES, em Banco do Brasil, em fundo de pensão, em estatais, como por exemplo Itaipu Nacional e de tantas outras. É lamentável realmente a maneira como uma turma do Supremo Tribunal Federal, por 3-2, tirou Lula da cadeia e o tornou elegível. E ele se comporta agora com apoio explícito de grande parte da grande mídia brasileira, como se fosse uma pessoa que simplesmente vai concorrer a uma reeleição aí e que está entrando na política agora, como se fosse um virgem, né? Um homem está se apresentando agora para a política brasileira. Isso é lamentável. Agora, o que fica da ação desses 3 ministros do Supremo que estão dentro do TSE, lamentavelmente, que parece que eles têm um interesse, né? Primeiro buscar uma maneira de me tornar inelegível, na base da canetada. E a outra é eleger o seu candidato, que é o Lula. Lamentavelmente, isso cada vez mais se torna bastante transparente para todo o Brasil. E repito, o que eu quero, o que eu entendo que a grande maioria dos eleitores do Brasil, dos cidadãos brasileiros, querem eleições limpas, sem qualquer dúvida de possível fraude. E hoje, o senhor Fachin
demonstrou claramente da forma como ele se comportou, dizendo que está com medo de um ataque hacker. Isso, ataque hacker, você está com medo que possa acontecer nos próximos dias, pode acontecer no dia das eleições. Por que não? De onde viria esse ataque hacker? Não sei. Mas o Fachin demonstra claramente que o TSE não está preparado para suportar um ataque hacker. Agora, por que um ataque hacker no TSE? Porque não na defesa, na economia, em algum outro ministério importante nosso, ou alguma estatal, um banco oficial, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Por que o TSE? Ele está acusando realmente, está demonstrando, lamentavelmente, eu queria que não fosse assim, estou aguardando o parecer final das perguntas que chegaram às Forças Armadas para responder sobre realmente a lisura das nossas eleições. Nós queremos, sim, que as eleições sejam limpas, sejam transparentes, sejam auditáveis e tenha uma contagem pública de voto. Isso é pedir muito? Isso era para o TSE estar abraçado comigo e não o tempo todo estar atacando. Como eu vi outro dia, lamentavelmente, eu vi as imagens também, você não acreditaria, o senhor Alexandre Moraes dizendo que o candidato que duvidar do sistema eleitoral terá o registro cassado e preso. Olha, meu Deus, eu não posso duvidar? Eu acho que a dúvida é o início da comprovação de alguma coisa. É igual a questão de vacina. Você não pode falar contra a vacina sobre possíveis efeitos colaterais que você passa a ser um criminoso. Tá? E a gente vê aí a ação desses 3 ministros do Supremo Tribunal Federal preocupados em abolir o Telegram, baseado no quê? Fake news? Mentira? Eu já vi a Gleisi Hoff falando que vai propor que o WhatsApp fique fora de ar por ocasião de alguns dias ou semanas antes das eleições. A agência de checagem de fake news é só do lado deles, não tem por lá de cá absolutamente nada. Isso aí é muito esquisito. Eu, como chefe de executivo, como juramento que fiz defender a minha pátria, com o sacrifício da própria vida, se assim for necessário, continuarei tranquilo com o presidente da República, respeitando a Constituição, jogando dentro das 4 linhas, mas a gente espera que isso tudo tenha um fim. É difícil continuar, né? Lamentavelmente, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal agindo dessa maneira, com uma perseguição clara à minha pessoa, claríssima à minha pessoa. Até vi outra declaração do Barroso agora, não está no papel apenas, não sei se é verdade, está no papel, dizendo que eu vou me surpreender com os 2 ministros, o Cássio Nunes e o André Mendonça, que eu indiquei para o Supremo Tribunal Federal. Não sei o que é que ele quis dizer, confesso que eu não sei o que ele quis dizer com isso aí. O que é se surpreender? Eu, quando indiquei os 2, já os conheci há algum tempo, tá? Mais até o André Mendonça do que o Cássio conheci por ocasião da transição, e logicamente eles não devem obediência a mim, mas a vida pregressa deles, né? O conhecimento jurídico e algumas questões que falam, por exemplo, da questão que fala sobre a economia do Brasil, que fala sobre, por exemplo, as questões de valores familiares, né? Conservadorismo. A princípio, a gente, dado o nosso relacionamento, a gente sabe como eles vão se comportar. Outras questões, caberá ao arbítrio deles, né? Que eu não conheço, obviamente, mas eu tenho certeza que ambos, né? Como tem mais ministros dentro do Supremo Tribunal Federal que agem, no meu entender, com legitimidade, sem qualquer parcialidade, vai dar conta do recado. E digo mais, né? Sempre digo, umas eleições desse ano são importantes, porque quem porventura ganhá-la, em 2023, indica mais 2 para o Supremo Tribunal Federal. Presidente, falando mais uma vez da viagem do senhor à Rússia, hoje aqui no Brasil o senhor foi criticado por causa da presença aí na Rússia do filho do senhor, do vereador Carlos Bolsonaro. Houve quem questionasse o que ele foi fazer aí. Então transfiro ao senhor a pergunta, presidente. Qual o papel do vereador nessa viagem à Rússia? Ele aqui, para mim, com todo respeito a meus ajudantes de ordem, se comporta melhor que meus ajudantes de ordem. Dorme no meu quarto. Aqui nós temos 5 quartos aqui que são cortesia do governo russo, não tem qualquer despesa, e é uma pessoa que também trabalhou comigo muito na última noite. Ele mexe com as nossas redes sociais, prestando informações a todos do Brasil. Se vocês analisarem o conteúdo de que nós postamos no Facebook,
Telegram, Twitter, etc., em grande parte passa pelo crivo dele. Então, uma pessoa que não ganha nada do governo federal, é um vereador no Rio de Janeiro. Essa noite, inclusive, dada a questão de fuso, ele votou em praticamente tudo que acontecia na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Esse é o trabalho dele. E faço questão de ele ou outro filho meu, sempre com a confiança que eu tenho em todos eles, me acompanhem em cada viagem. Apesar da confiança que eu tenho nos meus ajudantes de ordem, é sempre bom o Flávio, o Carlos, o Eduardo me acompanharem nessas oportunidades. Augusto. Presidente, diante da extensão da mesa em que o presidente Putin dialogou com o presidente francês Macron, um jornalista perguntou ironicamente quantos metros separariam o presidente do Brasil e o anfitrião. Qual foi a distância entre o senhor e o Putin, presidente? Olha, de um aperto de mão. Eu vi a mesa dele com o Macron, realmente estava ali uns 5, 6 metros. Deixo claro que o Macron está vacinado, eu não estou. Tá? O Putin, pelo que me consta, está vacinado com o Sputnik. Tá? Por ocasião da nossa viagem, foi apresentado uma planilha de como nós deveríamos proceder aqui no tocante ao Covid. Respeitamos todos os protocolos. Aqui nas ruas, 80% da população não usa máscara, não tem